Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 19, o Supremo Criador. Nesses últimos dias, alguns estão afastados da verdade. Depois que acostumam adorar o mal, aproximar-se de Deus será muito difícil. A maioria, após isso, só prioriza pessoas negativas, fazendo o que elas mandam. Assim, nunca tomará suas próprias decisões. Quando a humanidade é provada, desacredita de Deus, como se o homem não fosse dominado pelo Pai. Alguns, quando provados, procuram autenticar o sacerdócio de Cristo, mas a maioria desiste, incentivada pelo mal. Hoje, vivem opostamente os servos que deixaram tudo pela verdade e são mais que vencedores por Cristo que os amou. Existem momentos em que parece Deus ter afastado de nós, pois percebemos nossas orações reprovadas. A humanidade precisa ter o sumo sacerdote Jesus, que nunca despreza ninguém, apenas aniquila o pecado. O homem precisa assumir seu próprio erro para descobrir a iniquidade cometida. Aquele que subestima o bom conselho não será revelado por Jesus. Alguém confiável pode aconselhar para descobrir a situação ruim. As pessoas que amam o mundo perdem a salvação. Quem pratica erros, ainda comuns, fica insaciável. Depois afirma que a santidade é tolice. O entendido e a sabedoria se encontram louvando a Deus. Aqueles que servem Jesus serão agraciados por sua bondade. Os que apostam na tolice cairão e não se levantarão. Esses, por se lamentarem, serão dominados. Todos que falam sem vigilância excedem, portanto, gemerão eternamente. Os que cometem o pecado não se limparão sozinhos. Se Deus não guardar a humanidade, ela nunca vencerá. Já quem vigia continuamente, esse Cristo o protegerá. O religioso gemerá, chegando às profecias, e o homem verá Deus obedecendo a palavra. Quem serve o Senhor relaxadamente será um derrotado. Todo ganancioso prega por interesse, constrói travesseiro de iniquidade e dorme o sono da indolência. Para a cidade de Sodoma, que choveu fogo e a destruiu, não haverá tamanho castigo quanto ao que prega distorcidamente. O cristão frágil rejeita a palavra, porque o seu coração projeta malícia. É fácil aceitar Jesus, difícil é renunciar à mentira. O que não afasta do erro cairá sem misericórdia, porque escolher Jesus, o sumo sacerdote, é deixar o mal. Os espíritos malignos sabem que o homem busca uma crença, piora se a religião o controlar na fragilidade. O inimigo das almas é perigoso, portanto não faça rodeios. A humanidade precisa decidir o Deus verdadeiro, se o sumo sacerdote Jesus ou o imitador Satanás, porque o juízo é chegado à terra. Apocalipse 14, 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A maioria diz ter recebido Jesus, mas nunca o sumo sacerdote eterno. Levantar os braços frente ao púlpito não diz ter nome no livro da vida. É preciso participar dos grupos autenticando o sacerdócio de Cristo e honrar as tribos dos filhos de Israel que retornaram nos últimos dias. O mundo religioso diz pregar a verdade. Quem ouve e não discerne a falsa pregação será facilmente dominado.
Quando a mensagem é inspirada, o povo medita e as brechas são fechadas para Satanás. No tempo distante, tudo que alguém dissesse não respaldado no mandamento era heresia. O pregador, mesmo possuindo autoconhecimento, seria excluído severamente. O propósito do antigo sistema era controlar todos na lei ismaelita. A nação israelita concluiu: Deus usou salmistas e juízes. Fora dessas lideranças, era chamada heresia. Saiba que todo livro não baseado em Moisés era excluído do sacerdócio de Israel. Os profetas interpretaram os livros mosaicos com muita facilidade. Nossos dias parecem aqueles que viveram os servos do Senhor. Atualmente haverá muita tristeza para quem limita Deus em 66 livros. Para os seguidores da religião, Deus falar além do registrado na Bíblia é considerado heresia. Mesmo que Jesus venha pregando algo não registrado, será considerado possesso. Os profetas não pregavam a palavra livremente, porque eram ameaçados. Eles, apesar do sofrimento, fizeram o seu melhor para Deus, porque a palavra estava em seus corações. Todos que cumpriram o ide do Eterno foram ceifados por homens estudiosos dos pergaminhos. Muitos profetas sinceros foram rejeitados pelos homens, porque os sacerdotes pensavam que outras doutrinas fossem implantadas, razão deles os chamarem de hereges. Os judeus pensavam que os pergaminhos estivessem completos e além deles seria considerado maldição. Assim que Jesus, o sumo sacerdote, chegara, precisamente ao ser batizado, implantou outra formação doutrinária, chamando-a Evangelho Eterno. Essa forma de anunciar os levaram a maus tratos e mortes. O Deus poderoso sempre será eterno, nunca limitado por homem algum. As suas palavras não têm fim. A resposta está na Bíblia, quando diz: se fossem escritos todos os feitos de Jesus, os livros do mundo não caberiam.